Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Possibilidade de Danilo no Flamengo? Quais reforços o clube busca nesse momento? Bruno Spindel detona a CBF e repete aquilo que disse para nós, de forma exclusiva, de que o campeonato regional ele é mais rentável do que a própria Copa do Brasil para quem não chega na final, principalmente os campeonatos do Rio e de São Paulo. Mostramos aqui, muitos contestaram, mas está aí. No Flamília da Nação, você tem a informação primeiro. Você gosta de informação do nosso Mengão em primeira mão? Então brota aqui para o Flamília da Nação. Deixa o seu like agora no início do vídeo e inscreva-se no nosso canal. Deixa o like aí rapidinho. Nós vamos rodar a vinheta. Após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda a vinheta! Galera, esse vídeo é um oferecimento da Betano. A Betano é a maior casa de apostas do Brasil e do mundo. Com a Betano, você fazendo o cadastro agora de forma gratuita, você garante o bônus de até R$500 mais R$20 em apostas grátis, você colocando o código promocional FLAMILIA, exatamente como está escrito aqui. Então não deixe de fazer, faz o cadastro, coloca o código FLAMILIA, porque você certamente vai se dar super bem. Brasileirão chegando, e aí as oportunidades de ganho são muito grandes. É as maiores odds oferecidas pela Betano. Corre lá e faça a sua aposta. Lembrando que apostas esportivas é proibido para menores de 18 anos e você deve fazer sempre com muita responsabilidade, apostando aquilo que você pode e não aquilo que você tem. Vamos lá. Tamo junto. Vamos falar de Flamengo, galera. Foi apresentado na tarde de hoje o novo atacante rubro-negro, Carlinhos. E o Carlinhos chegou, rapaz, ele mostrando toda a emoção, falando sobre atacantes históricos do Flamengo, lembrando o próprio Zico, lembrando Nunes, falando da paixão do seu pai pelo Flamengo, que sempre contou histórias desses atacantes. Carlinhos irá vestir a camisa de número 22 e vem para poder ser reserva imediato do Pedro. E aí, você acha que o Carlinhos vai conseguir performar na equipe rubro-negra? Vai ser um grande atacante? Grande ele é, rapaz. Eu tirei uma foto com o Carlinhos aqui, olha, lá na festa de encerramento do Campeonato Carioca. Para quem não sabe, eu tenho 1,85 m. O Carlinhos, cara, tem 1,95 m, quase 2 metros, cara. Impressionante, assim como ele é alto, além da altura, né? Jogadores geralmente que são altos, não têm muita mobilidade, ele é veloz, ele é rápido. Então, tomara, boa sorte, Carlinhos, você é um cara humilde pra caramba, sentei na mesma mesa que ele na festa de encerramento do Campeonato Carioca, e a gente pôde trocar muitas ideias, um cara muito legal, e tomara que dê super certo essa passagem do Carlinhos para o Flamengo. Ganha ele e ganha nós, rubro-negros. Galera, eu queria falar uma coisa. Olha, a revolta... após a apresentação do Carlinhos, a entrevista se voltou para Marcos Braz e Bruno Spindel e foi praticamente um único tema. O tema foi o prejuízo que o Flamengo terá por conta da CBF não paralisar o campeonato. Então, o Marcos Braz chegou a ironizar, dizendo que das 30 principais ligas, das 30 principais competições do mundo, todas elas param numa época de campeonato europeu, campeonato, né, de seleções da Europa, Eurocopa, né, na verdade, Copa América, enfim, todas param. E aí ele falou, a única que não para é a daqui do Brasil, é a brasileira. E ele dizendo, a única que está certa é a brasileira, as outras 29 estão erradas, falando de forma irônica. E olha, eu estou do lado deles nesse ponto, hein? Eles têm total razão. O Flamengo vai sofrer um prejuízo absurdo. E eles comentaram também que até na hora de contratar, eles têm que pensar, pô, esse atleta tem chance de ir para a seleção? Porque se for selecionável, não adianta contratar, porque ele vai embora.
Então, assim, é uma situação bem delicada, realmente. A CBF joga contra o seu próprio patrimônio e aí vem ao encontro aquilo. Nós vamos debater isso na live de hoje. Eu fui ao Maracanã no jogo contra o Palestino e na descida acabei descendo no elevador com um dirigente do Flamengo e a minha pergunta foi clara. Como o Flamengo vai fazer nesse momento, já que o time vem caindo de produção no segundo tempo, alguns atletas sentindo desgaste, a temporada praticamente nem começou e vai começar Brasileirão, Copa do Brasil, Campeonato Libertadores, já começou, né? Como é que vai fazer para administrar isso? E aí o dirigente, que lógico, eu vou preservar o nome, mas acho que a maioria vai até saber, assistindo, inclusive, como esses dirigentes estão se posicionando, vocês vão até descobrir quem falou. O dirigente falou, quem priorizou foi a CBF. Falamos isso ontem aqui no vídeo de ontem, na live de ontem. Quem priorizou foi a CBF. A CBF decidiu priorizar a Copa do Brasil e ela diminui o Campeonato Brasileiro de tamanho. Ela deixa o Campeonato Brasileiro de lado. Se ela faz isso, quem somos nós para poder fazer diferente? Deixando muito claro que o Flamengo vai priorizar as Copas. Enfim, agora, uma outra fala do Bruno Spindel chama a atenção. Que muitos criticam os campeonatos regionais, os estaduais, mas ele fala que em termos de rentabilidade, de valor, o Campeonato Carioca e o Campeonato Paulista, ele acaba sendo mais rentável do que a própria Copa do Brasil, que todo mundo fala que paga milhões. E o Campeonato Carioca dura apenas 2 meses e meio, quase 3. Fiquem com a fala, e ele já tinha falado isso pra gente, hein? A gente pegou, na época, tem até publicado aqui no YouTube e no nosso Instagram, uma entrevista exclusiva que fizemos com o Bruno Spindel, no dia que o Flamengo conquistou a Taça Guanabara, e ele falou exatamente isso para nós, e prestem atenção na fala do Bruno Spindel, detonando a CBF, falando que os campeonatos regionais são mais rentáveis até do que a Copa do Brasil. Entende mais do interesse dos clubes que os próprios clubes entendem do seu interesse. Ela disse que a Copa do Brasil é mais importante porque é um torneio de mata-mata, você tirar jogador num torneio de mata-mata iria prejudicar um negócio que não teria volta, mas você tirar também um jogador de 25% do campeonato, você decide um campeonato. E para completar, a Copa do Brasil ela não paga tanto assim como as pessoas entendem. A Copa do Brasil ela paga bem para quem chega na final. Para quem não chega na final, o estadual paga mais. Então, assim, até do ponto de vista da relevância financeira, um clube paulista, por exemplo, de alto investimento, ele ganha muito mais no Campeonato Paulista do que normalmente ganha na Copa do Brasil, a não ser que chegue na final. Um clube, os 4 grandes do Rio, o Vasco eu não sei se assinou ou não, enfim, mas os grandes do Rio, de forma geral, vão ser melhor remunerados no estadual do que na Copa do Brasil, exceto se chegarem na final. Então, assim, nem do ponto de vista financeiro, é verdade a afirmação da CBF. Eu entendo, assim, a gente está olhando sempre aqui as coisas do ponto de vista esportivo. Mas o que os clubes deixaram muito claro para a CBF, 13 clubes da Série A, é que os clubes preferiam que o Campeonato Brasileiro não fosse afetado dessa forma pela Copa América. A CBF disse que entende mais do interesse dos clubes brasileiros do que os próprios clubes. Então, assim, não creio que entenda mais do interesse de cada clube do que cada um de seus presidentes. Mas, assim, a CBF, sim, respondeu, colocou suas razões. No final das contas, o que a CBF diz assim, eu que decido, o direito é meu, o calendário faço eu, e ponto final. Marco. Bom, ele já tinha falado isso com exclusividade para nós do Família da Nação. Nós gravamos uma entrevista exclusiva no dia que o Flamengo conquistou a Taça Guanabara com o Bruno Spindel, e ele falou isso, muita gente contestou, não é possível, vocês entenderam diferente, não foi isso que ele quis dizer. Tá aí, ele repete a mesma coisa. Ou seja, a Copa do Brasil ela é menos rentável, claro, só é mais rentável
para o clube que é campeão ou vice do que o campeonato regional. Claro que a Copa do Brasil é mais importante esportivamente, que é o que mais vale. No entanto, o que a CBF está fazendo com os clubes em relação ao Campeonato Brasileiro é uma covardia. Vai começar amanhã um campeonato que não vale mais nada, que a CBF determinou que não vale nada, que ela mesmo diminui o tamanho de um campeonato como esse, que é o Campeonato Brasileiro. E nós não podemos ficar calados. Um absurdo que a CBF faz. Bom, a gente vai falar aqui de reforços, de contratações, possibilidades de Danilo no Flamengo. Está sendo muito falado já há alguns dias, há vários dias, né, sobre essa possibilidade do Flamengo contratar o Danilo. E a gente, mais uma vez, foi atrás de dirigentes do Flamengo e de pessoas que trabalham no meio do futebol. Empresários, intermediários. E segundo um dirigente do Flamengo me garantiu, e que bate com aquilo que a gente pegou em relação a alguns empresários, intermediários, pessoas que trabalham no meio do futebol, a possibilidade do Flamengo contratar o Danilo no meio do ano ele é zero. Exatamente isso. É zero. O Flamengo sequer vai tentar, porque sabe que não existe a menor possibilidade, embora seja seria uma contratação espetacular, né? A lateral direita, o Flamengo precisa de um jogador para essa posição. No entanto, o atleta tem mais um ano de contrato com a Juventus. A Juventus não quer se desfazer do Danilo, quer permanecer com o jogador. Ela tem contrato. O Flamengo teria que negociar com a Juventus um jogador que o seu contrato está em vigor. Ele é o capitão da equipe. Hoje joga na zaga, é zagueiro da equipe da Juventus. Todas as jogadas, eu acompanho o campeonato italiano, cara. Jogos da Juventus específico, todas as jogadas de ataque, inclusive, construção de ataque, passam pelo Danilo. Ele é um jogador importantíssimo para a Juventus. Então, aqui a gente não está dizendo que quem tem a informação, e são muitas pessoas que estão falando sobre isso, né, estão erradas, não, tá? A gente está trazendo apenas o ponto de vista nosso diante das informações de pessoas que nos passaram e que o Flamengo não vai nem tentar a contratação do Danilo, porque já sabe que não há a menor possibilidade, mas que o Flamengo vai sim tentar ir ao mercado para contratar jogadores para essa e outras posições. O Wesley, grandes chances de ser negociado, por isso o Flamengo vai buscar um jogador para essa posição. Possibilidades de reforços. Quem o Flamengo busca nesse momento? Eles querem manter os nomes sob sigilo, não querem tratar de nomes. Mas, e claro, alguns até falam, evita falar nomes, porque isso atrapalha na condução, na negociação e tal. E a gente respeita, porque a gente não quer atrapalhar o Flamengo. No entanto, o Flamengo vai buscar 2 jogadores de meio campo, um para fazer a função de um segundo volante, um jogador com maior pegada, que faça ali, que seja mais versátil, que chegue à frente, que consiga proteger o meio-campo, e também um meia armador. Um atacante pelo lado direito e jogador que jogue pela lateral direita. Essas são as posições e que o Flamengo já negocia, sim, com alguns jogadores para trazer e contratar no meio do ano. Fiquem atentos que a gente vai trazer detalhes dessas notícias na nossa live de hoje às 21 horas. Valeu? Deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Um abraço a todos e saudações rubro-negras.